versículo 28 e 29. Quero te convidar, você pode acessar também no aplicativo da igreja. No aplicativo você vai encontrar também o nosso esboço, para você estar acompanhando aí a ministração desta manhã e que Deus fale profundamente aos nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, em comunhão com a família, em concordância com tudo que o teu Espírito Santo já fez aqui nesta manhã, está fazendo no nosso meio. Eu quero te agradecer e pedir a Deus que neste momento, mais uma vez, o seu Espírito Santo toque em cada vida aqui. Que o teu Espírito Santo, Senhor, agora toque cada coração. Que tudo aquilo, ó Pai, que venha neste momento estar impedindo o teu agir, tudo aquilo que vir, ó Deus, a tirar a nossa atenção, o nosso foco, quaisquer preocupações, ó Deus, seja agora, Deus, deixado de lado, colocado de lado, para que possamos nos concentrarmos e ouvirmos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Lucas 9, 28 e 29 é o texto da transfiguração. Mas eu não quero falar da transfiguração nesta manhã, eu quero falar de outras coisas que desembocaram na transfiguração. E o texto diz assim: cerca de 8 dias depois de dizer estas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Mateus e Marcos vão dizer que Jesus foi transfigurado diante deles. Interessante que somente alguns poucos puderam ver a glória de Deus. E a ideia é nós entendermos por quê que alguns são mais próximos do Senhor e outros não. Porque muitos andam com Jesus e somente alguns visualizam a glória de Deus. Por que será isso? Então a gente vê que, por exemplo, na vida, todos nós temos amigos, certo? Quem aqui não tem amigo? Pode levantar a mão, que aí eu quero me oferecer para ser seu amigo. Até o Luca, que vai nascer daqui uns meses ainda, já tem um monte de amigo. Não é isso? Todos nós temos amigos. Os adolescentes, por exemplo, minha filha mais nova, ela tem uma centena de amigos. Todo mundo é amigo para adolescente. Já perceberam isso? Todo mundo é amigo para os adolescentes. Mas para nós adultos, nem todo mundo é amigo. Não é isso? Nós temos alguns poucos amigos, porque nós conseguimos e sabemos diferenciar amizades. Alguns a gente valoriza, alguns a gente faz questão de aproximar, mas alguns a gente de repente está ali junto, come até uma pizza de vez em quando com outros que fazem parte do mesmo grupo, mas tem alguns que dificilmente a gente se aproxima. Tem alguns que a gente nem faz questão. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, e por que alguns a gente se aproxima mais e de outros não? Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece aí para nós valorizarmos mais estes relacionamentos e menosprezar outros. Qual é o valor da proximidade? Por exemplo, a afinidade. A afinidade pode ser uma resposta. De repente as minhas ideias batem com a do Léo, do Luca ali, então rola uma química, eu tenho essa proximidade com ele. Aqui nós temos alguns palmeirenses, alguns corintianos, alguns são paulinos, né, Sidney? Alguns são paulinos. E aí o que acontece? Geralmente os são paulinos começam a falar com são paulinos, corintianos com corintianos, palmeirenses com palmeirenses, e aí eu vou e junto tudo, e aí causo a discórdia no meio de todos nós, não é isso? E assim vai. Olha só, então, interesses em comum também é uma boa resposta. O desejo de pertencimento é uma outra boa resposta. Eu gosto de estar com o pessoal da música, porque eu me identifico com a música. Eu sou músico, ou então eu sou simpatizante, mas eu gosto de estar junto. Eu gosto de estar com o pessoal lá do som, porque eu me simpatizo com aquilo, eu quero que o meu microfone sempre fique mais alto que o outro. Então, assim, sempre tem alguma coisinha, mas geralmente, se nós pararmos para pensar, nós nos dedicamos mais, nós somos mais prestativos àquilo que nós amamos mais. Aquilo que
nós nos aproximamos mais, nós somos prestativos. Exemplo, eu valorizo demais a aproximação com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Por isso eu sou prestativo. Eu valorizo estar com a igreja, estar na igreja, entre a igreja. Por isso eu sou prestativo. Eu não venho aqui só de domingo. De terça a domingo vocês vão me encontrar por aí. Porque eu amo este lugar, eu amo este ambiente, eu amo a presença de Deus e eu amo estar com aqueles que amam a presença de Deus. Como eu não consigo estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo, eu gosto de estar quando nós nos reunimos, neste ajuntamento aqui. Por isso eu amo, e aí eu me ponho à disposição. E eu sei que muitos aqui se colocam à disposição também de estar juntos aqui, porque valorizam a proximidade, dão valor a este relacionamento. No livro de Atos, capítulos 2, 3, ali até o capítulo 6, nós vamos encontrar ali o crescimento da igreja e a sua perseguição. Porque a igreja nasce e cresce, vocês acham que foi tudo lindinho, né? Pintou, colocou um abraço ali, uau, está tudo certo. Não. A igreja nasce, cresce e começa a perseguição. Mas enquanto a igreja vai sendo perseguida, os discípulos que estão fugindo, eles tiveram um encontro com Jesus. Alguns ali ainda chegaram a ver o Cristo vivo, morto e ressurreto. Alguns naquele contexto viram o Cristo ressurreto e eles valorizavam aquilo. Alguns, nem todos, valorizavam, mas muitos valorizavam a proximidade com o Senhor. Tanto que a perseguição não parou a igreja. O pessoal do louvor está até cantando, né? A perseguição não parou a igreja. É isso. A perseguição não parou o povo de Deus. Por quê? Eles saíram fugidos, é claro, evitando a morte. Mas no coração deles havia a palavra de Jesus, que está registrada em Mateus 28, 19, ide e fazei discípulos. Então, enquanto eles fugiam, eles iam anunciando, porque eles entenderam o valor da proximidade. Então, assim, quando eu valorizo estar com alguém, eu quero que outros venham juntos. O capítulo 6 vai mostrar, por exemplo, Estevão, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e ele está ali anunciando o Evangelho, e aí a liderança dos hebreus, ali os sacerdotes, pegam ele, prendem ele, porque ele está pregando a mensagem do Cristo ressurreto, o Cristo que foi aos céus, e ali ele é interrogado, questionado, preso, e ainda diante dos seus algozes, ele conta a história de Cristo, desde os dias de Abraão. Se vocês lerem o capítulo 7 de Atos, vocês vão ver aí um panorama resumido do Antigo Testamento. Os homens que estão ali, os seus algozes, olham para ele e decretam ali a sua morte. No seu coração, Estevão valorizou tanto a sua proximidade com Cristo, que o capítulo 7 diz que, enquanto ele era apedrejado, quando ele olhou aos céus, o que ele viu? Ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo à sua direita. Este homem ele era próximo de Cristo, ao ponto de, enquanto morria, enquanto era apedrejado, enquanto ele era sacrificado, ele estava vendo a glória de Deus. Queridos, quem valoriza a proximidade, visualiza a glória. Quem valoriza estar com Cristo, visualiza a glória de Cristo. Nós vamos ver que Jesus ele sempre atraiu multidões, mas no meio da multidão, existem alguns grupos de pessoas, alguns grupos de discípulos, e eu vou falar somente de 3 aqui, para a gente não ser exaustivo, mas um primeiro grupo, é o grupo dos satisfeitos. Um segundo grupo, eu vou chamar aqui de o grupo dos 9. E depois, um terceiro grupo, eu quero chamar de o grupo dos 3. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos falar um pouquinho do grupo dos satisfeitos. Lucas 9, 10 e 11 diz que Jesus ele se retira com seus discípulos para uma cidade chamada Betsaida. E ali, as multidões o seguiam. Jesus não tinha sossego. Nós temos muito sossego.
E se nós não tivéssemos sossego, a gente arruma um jeito de ter sossego. Mas Jesus, ele não tinha sossego. E por mais que ele tentasse ficar sem sossego, não tinha jeito. O povo ia atrás dele. E olha o que o texto diz. Que a multidão o seguia e falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Hoje não é diferente. Nós vamos ver que Jesus continua atraindo multidões. O nome Jesus é um nome que hoje foi tornado um nome comercial, um nome importante. Quer um exemplo? Filmes que falam de Jesus. Bomba em qualquer lugar. Não interessa o contexto, pode ser um filme sério ou não. Bomba. Aquele Dan Brown lá, o Código da Vinci, que fala que Jesus casou, não é isso? Então, assim, o livro bombou, o filme bombou. O que mais? O do Mel Gibson bombou, The Chosen bombou, camisetas com Jesus, Jesus legal, bomba, livros, filmes, viagens. Quem aqui não quer ir lá em Israel, onde Jesus andou? Não sei nem se Jesus andou lá mesmo, mas naquelas estradinhas que mostram, né? Mas eu quero ir lá. Quem não quer ir lá dar um mergulho no Rio Jordão, todo sujo de barro? Mas eu quero. Eu quero. Se alguém quiser aí me mandar para lá, eu estou indo fazer missões lá no Rio Jordão, gente. Pode me mandar. Então, tudo que é ligado a Jesus atrai multidão. Mas nós vamos ver que aqueles que buscam Jesus, muitas vezes que estão na multidão, estão apenas na multidão, estão apenas na massa. Não querem proximidade com Jesus. Querem apenas receber a cura. Querem apenas receber aquilo que é bom, aquilo que é agradável para ele. Olha só. Só que nós vamos ver que muitos ali na multidão não valorizam a proximidade porque estão apenas na superficialidade. Estão se contentando em viver apenas o raso. Filho de Deus não pode viver no raso. Mas tem muitos que se agradam com isso, estão satisfeitos em viver assim. Olha que interessante, nós estudamos isso agora no capítulo 1 do livro sobre a espiritualidade de Jesus, nos GCs. Tem uma fala lá do autor que diz assim que conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Na multidão está cheio de pessoas que querem conhecer sobre Jesus. Poucos na multidão são aqueles que querem conhecer a Jesus. E Paulo vai dizer que conhecer a Jesus é o quê? Olha lá, Filipenses 1:1. Para mim, o viver é Cristo. E o que é viver é Cristo? Cristo, ele é uma pessoa que não é para ser apenas conhecida, pelo contrário, Cristo é uma pessoa para ser vivida. E o que é viver é Cristo? O viver é Cristo significa proclamarmos o Evangelho. O viver é Cristo significa imitarmos o exemplo de Cristo. O viver é Cristo significa buscarmos o conhecimento de Cristo. O viver é Cristo significa desistir de todas as coisas que me impedem de ter a Cristo. O viver é Cristo significa que tudo que fazemos para a glória de Cristo. Quem vive para Cristo não vai conseguir viver no raso, não vai ter jeito. No raso estão satisfeitos. Não querem ir mais para o profundo porque não querem compromisso, não querem comprometimento, não querem fazer força. Porque para descer para o fundo, para ir um pouquinho mais para o fundo, você tem que prender o ar. Você tem que saber nadar, então você tem que se dedicar. Não é fácil, não é isso? Então tem muita gente que está no raso para ficar tranquilo. Então nós vamos ver que na multidão é que nós encontramos os satisfeitos. Quem são esses satisfeitos? Olha só, são aqueles que até ouvem a mensagem do Evangelho, estão nas igrejas, mas não sabem quem é quem. Se nós imaginarmos agora, nesse momento, 11 horas da manhã, milhares de igrejas estão nesse momento no Brasil tendo culto. Mas milhares de pessoas estão escondidas no meio da multidão, onde ninguém sabe quem é quem. Por quê? Estão satisfeitos em apenas ir lá no domingo de manhã, ouvir 2, 3 palavras, ouvir uma mensagem ali edificante, e está tudo bem, e voltam para a sua mesmice em casa. Isso é permanecer no raso. Alguns ainda deixam a Bíblia aberta lá no Salmo 91, aí passa, benze lá no Salmo 91, né, o amuleto da sorte, não é isso? Isso é se satisfazer com o raso.
Mas a gente vê que ainda assim, a palavra de Deus, ela surte efeito. A mensagem do Evangelho, ela surte efeito. Mas nós vamos ver também, principalmente, que muitos buscam a Jesus pelos seus próprios interesses, não pela pessoa, não pela presença. Foi dito isso aqui no louvor, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Como nós falamos aqui na introdução, muitos se aproximam de Deus por interesse próprio, não pela pessoa dele. Ah, eu quero comprar minha casa, então eu vou lá e oferto, mostro que sou fiel, para que Deus, eu dou lá R$2, e eu espero que Deus, daqui a 15 dias, me dê a casa própria. Irmãos, Deus não é loteria. Com Jesus não se faz barganha, Jesus não é miserável a ponto de precisar do seu dinheiro, não. Nós ofertamos com alegria, como um gesto de adoração, não porque Ele precisa, mas eu preciso. Eu preciso ser fiel ao Senhor com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu preciso do Senhor, eu preciso adorar ao Senhor, porque Ele tem me abençoado, não para Ele me abençoar. Muitos procuram Jesus por causa de cura, muitos procuram Jesus por causa de prosperidade, por uma vida melhor, ou simplesmente pelo pão. Nós vamos ver isso lá em João 6, versículos 22 até 59. Jesus está em Cafarnaum, e ele começa a perceber que havia na multidão muitos ali interessados nele, mas havia muito mais gente preocupada, porque ali sabia que ia se alimentar. E Jesus, ele traz uma palavra muito dura para aquele povo. Jesus, ele traz uma palavra dizendo: vocês estão me procurando, não entendendo que eu sou o pão da vida, o Filho de Deus, mas vocês estão me procurando para alimentar a pança de vocês com pão. E o texto vai dizer que os discípulos ali, não apenas os 12, mas a multidão, começa a ouvir aquilo e fala: nossa, que palavra dura, que palavra difícil de ouvir. E aí nós vamos ver lá no versículo 60, eles vão dizer: essa palavra é muito dura. No versículo 66 de João 6, Jesus está dizendo, o texto diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos não significa que foram todos, mas muitos abandonaram a fé, muitos abandonaram Jesus, porque eles estavam procurando os seus bens, não a sua face. Mas não foram todos, alguns ainda ficaram por ali. Mas é interessante ver, por exemplo, esse nome é importante nós gravarmos, que dentre todos que estavam ali, um homem, versículo 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, não é porque Jesus fala assim: vocês também estão atrás de pão, vocês também não querem nada com nada, pode picar a mula. Aproveita que já tem uma galera indo e pega carona, vai embora. E Pedro olha: não, Jesus, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, eu não quero nada disso não, Jesus, eu quero a tua glória. Jesus, eu quero o Senhor, eu quero a vida eterna. E aí eu tenho certeza que Pedro, mais os outros discípulos e o grupo que ficou ali, começou a olhar e foram ouvindo. Mas é claro, muitos se satisfizeram por ali. Muitos se deram por satisfeitos e viverem próximos de Jesus, por ali. Sabe aquela coisa de ficar apenas no raso? Eu vou ficar ouvindo. Sabe, se contentaram em ir na igreja apenas no domingo. Durante a semana eu não preciso orar. A Ana e o Jair lá, a gente manda o pedido lá para eles, a irmãzinha do coque lá ora por nós. Eu não preciso estudar a Bíblia, que tem o pessoal que prega lá, que já estuda por mim. Eu não preciso ir no GC, porque, não gosto de estudar, eu não quero saber, olha só. Aí eu vou no domingo e está tudo certo. Gente, isso é muito raso. Isso é muito pouco, a vida vai passando, a nossa zona de satisfação uma hora vai acabar, essa zona de conforto, porque a água vai subir em algum momento, nós precisamos nos movimentar, porque não dá para ficar a vida passando. A semana passada, nós ouvimos aqui o André pregando, falando de Dorcas, uma agulha e uma linha, não é isso? Com uma agulha e uma linha. Ela transformou a sociedade que ela estava, o contexto que ela estava, e ela deixou um legado de misericórdia. E é interessante que Tim Keller tem um livro chamado O Ministério de Misericórdia, que ele deixa muito claro que o ministério de misericórdia é o ministério de Jesus. E nós somos chamados, lembram-se lá
do texto do bom samaritano. Nós somos chamados por Cristo para exercermos o ministério da misericórdia. Quem vive no raso não entende isso não. Precisamos nos aproximar um pouquinho mais. Esse é o grupo dos satisfeitos. O grupo que nós vamos pertencer é uma questão de escolha. Depois do grupo dos satisfeitos, a gente vai para o grupo dos 9, que é os próximos. O grupo dos próximos. Havia os satisfeitos, os próximos e os mais próximos. Quem são os próximos? Olha lá. Dos que ficaram na multidão, haviam 12 homens que eram próximos de Jesus. Esses 12 foram escolhidos a dedo. Vários filmes tem lá uma multidão e aí Jesus vai, né? Você. Ele chama 12. Esses 12 são representantes de todos nós. Todos nós somos chamados a fazermos parte do discipulado de Jesus. Mas é interessante que nós vamos ver esses 12 sendo escolhidos a dedo. Esses homens, eles andaram com Jesus, foram próximos de Jesus. Eles viram os milagres. Eles viram o vinho acabar numa festa, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Eles também viram Lázaro mortinho, enterrado, e Jesus fala assim, vem para fora, Lázaro. E Lázaro vem, né, toda uma múmia, né, thriller. E aí alguém vai lá e tira a faixa, e está lá Lázaro pulando, dando glória a Deus, não é isso? Eles viram tudo isso. Este grupo visualizou tudo isso. Jesus os confiava algumas missões, lhes ensinou coisas muito importantes diretamente, mas ainda assim, aqueles homens, até naquele momento, lhes faltou algo, lhes faltou interesse. Estou falando dos 12. Os que andaram próximo de Jesus. Para alguns, faltou sede. Para alguns, faltou insistência. Para alguns, faltou desespero pela presença de Jesus. Eles não estavam no raso, mas eles estavam satisfeitos com a água batendo no pescoço. Opa, peraí, já subiu um pouquinho, né? Da canela, agora a água está batendo no pescoço, mas ainda assim, eles se satisfizeram em ficar brincando só com a água até o pescoço. Daqui a pouco nós vamos falar mais deles. Mas vamos para um outro grupo que estava dentro do grupo dos 12. Eu costumo dizer que Jesus, ele separa o grupo dos 12 em 2 grupos. O grupo dos 9, que estavam próximos a Jesus, e o grupo dos 3, que estavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Agora há pouco lemos o texto, eu falei para gravar o nome de Pedro, né? Todo mundo ouvindo Jesus falar um monte, e Pedro é o único que ele está lá desesperado. Não, eu não posso perder Jesus. Não, Senhor, eu não posso ir embora. Para onde que eu vou? Eu preciso do Senhor, eu não quero mais nada não. Eu deixo carro, eu deixo emprego, eu deixo minha conta bancária, eu deixo tudo porque eu quero o Senhor. Eu quero ficar contigo. Pedro era o líder do grupo dos 3. Quem era o trio, né? Eu já falei aqui, né? Pedro, Tiago e João. E aí nós vamos ver que eles vivenciaram tudo no grupo dos 12. Mas quando Jesus, ele precisava de algo mais, tinha algumas missões especiais que Jesus chamava esse trio. Por que Jesus não chamava todos? Porque eram esses 3, dentre os 12, que estavam dentro da multidão, que eram os que eram sedentos por Jesus. João e Tiago, eles eram tão desesperados para ficar com Jesus, que nós vamos ver o texto bíblico, quando eles chegam lá para Jesus e falam assim, deixa eu sentar na sua direita e o outro à sua esquerda, lá quando a gente chegar no céu. Olha que desespero. Jesus com tanta coisa para fazer. Antes desse texto, né, o texto diz que, passados 6 dias, Jesus chama eles para ir para a cidade de Betsaida. Passados 6 dias do quê? Ele estava falando com o pessoal, olha, está chegando o dia de eu ir aos céus. Está chegando o dia que eu vou ser preso, que eu vou ser sacrificado, que eu vou ser humilhado, que eu vou ser morto por vocês. Mas ai daquele que
que se escandalizaram ou que causaram escândalo. Então, eles estão sabendo que Jesus vai morrer. Eles estão sabendo que o seu mestre vai embora, vai deixá-los. O trio faz o quê? Não, eu preciso me aproximar. Eu preciso estar com eles. Marcos 1, 35 até 39, nós estudamos isso no GC. Jesus, ele se retira ao monte para orar, e Pedro sai desesperado atrás de Jesus, e procura ali, procura aqui, procura lá, procura. E quando encontra Jesus, ele fala: Jesus, estávamos todos desesperados te procurando. Nós não podemos ficar sem o Senhor, nem que seja por um minutinho, eu preciso do Senhor. Queridos, o que tem nos causado desespero? O que te causa desespero? Eu tenho desespero em pensar que eu vou ficar pobre. Eu tenho desespero em pensar que eu vou ficar sem pai, sem mãe. Eu tenho desespero em pensar que eu vou ficar sem isso, sem aquilo. Mas poucos são os que têm desespero em pensar ficar longe de Deus por 10 minutos. Nós precisamos, irmãos, de uma sede desesperadora pelo Senhor, ao ponto de vivermos para o Senhor. Quando estivermos lá no nosso trabalho, trabalharmos para o Senhor. Quando estivermos no trânsito, dirigindo o nosso carro, dirigirmos para o Senhor. Estivermos na faculdade, estivermos no namoro, namorarmos com o Senhor, para a glória do Senhor. Assim como tudo na nossa vida deve ser para o Senhor, do Senhor e para a glória do Senhor. Nós precisamos gerarmos expectativas ao ponto de nos desesperarmos em vermos a glória do Senhor. Eles eram diferentes, por isso que quando haviam algumas missões especiais, Jesus os convocava. Nós vamos ver isso lá na ressurreição de Lázaro, no monte que nós acabamos de ver, lá no Getsêmani. Jesus, quando tinha algo muito sério para fazer, Jesus convocava os 3, porque Jesus sabia que aqueles 3 estavam sedentos por Jesus. A igreja precisa fazer parte do grupo dos 3, irmãos. Nós precisamos fazer parte do grupo dos 3. Eles não se contentaram com a água até o pescoço, eles queriam mergulhar cada vez mais em Cristo, eles queriam mergulhar mais no rio, eles queriam mais do Senhor, conhecer o Senhor, e nós precisamos entender e sermos assim também. Eles queriam ser íntimos de Jesus. Sabe o que é ser íntimo? Quando nós cantamos aqui hoje, Abba Pai, Abba quer dizer pai também. Quando Jesus está falando Abba Pai, ele não está falando pai, não. Esse Abba, paizinho, quer dizer intimidade. Coisas que só algumas pessoas podem saber. Quando eu estou falando Abba Pai, é porque eu quero ser íntimo. É porque eu vou contar meus segredinhos para Ele, e Ele vai contar os segredos dEle para mim. Os segredos dele estão aqui, irmãos. É para nós, é para mim, é para você, mas nós deixamos os segredos de Jesus de lado. Cadê a sede? Cadê o desejo? Cadê a paixão? Eles estavam sempre à disposição, porque eles queriam serem íntimos de Cristo. Nós vamos ver que os outros discípulos, eles estavam ali por perto, mas dispersos. Nós vamos ver no Monte da Transfiguração que Jesus, ele chama os 3 e se retira para o monte para orar. Crente que não ora não é crente. Crente que não estuda a palavra de Deus não é crente, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Jesus orava. Nós estudamos isso na semana passada no nosso GC. A espiritualidade de Jesus. Ser espiritual, irmãos, não é pôr uma Bíblia embaixo do braço e ficar igual um monge por aí, mostrando, sou crente. Não, isso é ser religioso. Ser espiritual, a espiritualidade de Jesus nos mostra que, para sermos espirituais, precisamos exercer a nossa espiritualidade através de um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero com Cristo, ao ponto de nos levar a cumprir e obedecer tudo aquilo que Jesus nos ordenou fazer. Isto é ser uma pessoa espiritual. É um crente que se relaciona com Cristo e que cumpre toda a missão que Jesus deixou para nós. O resto, passou disso, é ser religioso. Ler a Bíblia por obrigação é ser religioso. Aquele cara que é espiritual, ele busca, ele lê a Bíblia
buscando Jesus, buscando ouvir a palavra de Jesus. Eu conheci um irmão que ele lia, né? Ele tinha a Bíblia aqui lendo e ele ficava com a outra Bíblia aqui no ouvido. Claro, era uma brincadeira, mas com isso ele queria mostrar para os seus alunos que ele lia a Bíblia querendo ouvir, querendo encontrar Jesus. Meu pai, ele tem um problema na visão, então ele tem que ler, ele lê a Bíblia todo dia há pelo menos uns 50 anos. Ele tem 80, não lembro qual a idade que ele se converteu, mas há 50 anos ele lê a Bíblia. E hoje, ele com a dificuldade na vista, ele tem uma lupa desse tamanho. Todo dia ele está lendo alguma coisa. E aí, às vezes, eu estou lá, falando com ele, ele fala assim, estou procurando Jesus. Estou procurando Jesus. É assim que nós precisamos exercer a nossa espiritualidade, irmãos. Não adianta a gente ficar apenas dependendo dos outros. Uma coisa interessante, Jesus os chamou esses três sempre, né, para estar com ele. Não porque eles eram os bambambãs, os melhores que os outros. Embora os outros estivessem mais dispersos do que eles. Mas eles tinham desejos, mas eles não eram perfeitos. Irmãos, a gente muitas vezes pensa assim, não, para fazer grupo desses três aí, eu preciso ser perfeito. Não, eles também não eram perfeitos. Prova disso está no texto. Jesus chamou eles para orar. Olha só, Jesus chama eles para orar. E aí Jesus está ali orando também, porque é isso que eu falei, a espiritualidade de Jesus, olha o modelo. Jesus orava. Abba, Pai, olha a intimidade de Jesus com o Pai. Jesus tinha relacionamento com o Pai. E aí ele chama os três para estarem ali também nesse relacionamento com o Pai. E os três até eu imagino que eles começaram bem. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui próximos de Jesus. Só que o texto diz que eles dormiram. Quem nunca? Quem nunca dobrou o joelho na cama meia-noite para orar e começa, Senhor, puf, acorda no outro dia com o despertador para ir trabalhar. Ou numa vigília. É que hoje as vigílias é só música, né? Mas antigamente as vigílias era só oração. E aí você dobrava o joelho e começava a orar no maior gás. Orava, dava meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, a baba já estava derretendo na cadeira, não é isso? Quem nunca? Quem nunca tira a primeira pedra? Os discípulos também. Isso mostra o quê? Que eles também tinham as suas falhas. Mas, olha que interessante, irmãos. Aqueles homens apaixonados por Jesus, ainda que dormiram, eles acordaram a tempo de verem a glória de Deus. Nunca é tarde, irmão, para acordarmos e vermos a glória de Deus. Eles foram privilegiados, eles viram Moisés, eles viram Elias. Tá bom, Pedro é tão desesperado que ele não sabe nem o que fazer, já fala, Senhor, vamos montar aqui umas cabanas aqui, umas tendas para o Senhor, para o Elias, para o Moisés. Ele nem sabia do que ele estava falando, de tão atônito que ele ficou. Confesso que eu não ficaria diferente. Eu acho que se eu vejo Jesus transfigurado na minha frente, eu desmaio de emoção. Eu desmaio de ver a glória do Senhor. E olha só, eu desmaio, eu não morro. Sabe por quê? Lá atrás o texto diz, né? Ninguém verá a minha glória e viverá. Só que hoje, irmãos, nós podemos ver a glória de Deus, porque o Evangelho nos diz o quê? Jesus dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a glória de Deus. E nós vamos encontrar a Deus, ver a sua glória em Cristo Jesus. Assim como Deus nos vê através de Cristo. Ele é o filtro. Ele é o filtro. Se não passarmos por Cristo, nunca seremos vistos. E se não for por Cristo, nós nunca veremos a glória de Deus. Eles acordaram, mas eles tiveram tempo de presenciar a glória de Deus. Irmãos, nós não podemos nos limitar a apenas andarmos perto de Cristo. Nós temos que ser envolvidos pela sua glória. Nós precisamos ser envolvidos pela pessoa de Cristo. Andar com Ele é muito fácil, eu ando com vocês aqui, mas quem é que me abraça, que me agarra, que chega junto? É a Renata, são meus filhos. Nós precisamos ser assim com Cristo, agarrar e não largar, buscar, sabe, pegar no pé, nada vai me tirar daqui.
Não me interessam as ofertas do mundo, não interessa o que o mundo me oferece, não me interessa o que o namorado oferece, que a faculdade oferece, que o emprego oferece. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero agarrar Jesus, eu quero viver por Jesus, eu quero beijar Jesus, 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 Jesus. Jesus é tudo nas nossas vidas, irmãos. Ele precisa ser tudo para mim e para você. Não podemos estarmos com Jesus e aceitar um relacionamento raso, um relacionamento mentiroso. Não é isso que Jesus quer da gente. Ele está nos chamando a nos juntarmos ao grupo dos 3 para vermos a glória de Deus. Agora observe. Enquanto Jesus estava à noite lá no monte orando, junto com os 3, pela manhã, o grupo dos 9 está ali na cidade de Cafarnaum. E há um homem desesperado, com seu filho endemoniado. Seu filho se batia, tinha convulsão, se machucava. E aquele pai desesperado procura aquele grupo dos 9. Mais uma vez eu falo, o grupo dos 9 viu milagres. O grupo dos 9 viu Jesus agir. O grupo dos 9 vinha na igreja todo domingo. Mas o pai leva aquele seu filho endemoniado ao grupo dos 9. E o grupo dos 9 não puderam fazer nada. O grupo dos 9 ficou estagnado diante de uma situação que eles não sabiam o que fazer. Eu acredito que eles ficaram pensando assim: poxa vida, a gente já expulsou o demônio, a gente já viu isso, a gente já viu aquilo, a gente já fez isso, já fez aquilo. Por que que agora parou tudo? Por que que tudo está estagnado? Se fosse Pedro, expulsava. Eu acredito que algum deles deve ter falado isso. Acho que Mateus deve ter falado isso. Judas, então, né? Mas olha uma coisa. Já perceberam que existem crentes que estão estagnados na vida? Estão na igreja. Tem alguns que trabalham a vida inteira. Ganham bem pra caramba. Então, talvez ganham mal, mas vamos falar dos que ganham bem. Ganham bem pra caramba. Tem posses, tem isso, tem aquilo. Mas chega num determinado momento que a vida do cara, da pessoa, fica estagnada. E aí essa pessoa não vai nem para frente, nem para trás, nem para frente, nem para trás, está parada. E olhando outros serem abençoados, outros prosperando, outros crescendo na vida, outros tendo um relacionamento com Deus melhor, outros vendo a glória de Deus. E aqui, o que está acontecendo? Por que comigo não acontece isso? Por que não sei o quê? Já perceberam como nós vemos muita gente estagnada, que não crescem ministerialmente, não crescem na vida, não crescem no relacionamento com Deus? Estão parados, estagnados. Isso é o que chamamos de religiosidade, porque não exercem a sua fé, não exercem o relacionamento verdadeiro com Deus, são religiosos. Embora vivam na igreja vendo as coisas acontecendo, o grupo dos 9 teve um momento que estagnou a mente deles. Teve um momento que eles não sabiam mais o que fazer. E olha só, nós vamos ver o texto aqui, Lucas 9, 37, diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro deles, e o homem na multidão pediu, versículo 40, e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam expulsar. Olha o versículo 41, Jesus vira para eles, Jesus chega bravo, imagina, Jesus a noite toda lá, falando, conversando lá como que ia ser a sua assunção aos céus, lá com Elias, com Moisés, vendo os três lá dorminhocos, e de repente Jesus acorda, eles falam: eu vou mostrar um pouquinho da minha glória, para vocês verem como que é. Então eles desceram daquele monte. Gente, eu imagino Pedro, Tiago e João desceram daquele monte, fogo puro. Eu imagino que aqueles homens voltaram daquele jeito, babando para fazer as coisas do Senhor. Porque quem tem um relacionamento, quem tem um encontro com Cristo de verdade, quem vê a glória de Deus, quem vive a glória de Deus, não consegue ficar parado, não consegue ser o mesmo. Então eles descem, e Jesus dá de cara com aquele pai desesperado. E aí ele fala: Jesus, olha, os seus discípulos falam tanto do Senhor, mas não fizeram nada, não conseguiram fazer. Jesus olha para eles bravo. Jesus olha para eles bravo e diz: geração incrédula. E ele não para aí. E perversa. Vocês estão pensando o quê? Vocês não têm mais fé? Vocês querem que as coisas aconteçam somente quando eu estou por perto. Mas quando eu for
para o céu, quando eu for levado à glória, o poder do Espírito Santo vai ficar sobre vocês, e eu não estarei por perto, mas o poder está. Ou seja, faltou-lhes fé. Faltou fé para aqueles 9 discípulos expulsarem aquele demônio, trazer cura e libertação para aquele menino. Faltou fé. Muitas vezes falta fé nas nossas vidas e por isso ficamos estagnados, olhando para o momento, olhando apenas para a situação, querendo apenas as coisas para esta vida, para este tempo aqui, e deixamos de exercer a nossa fé e por isso deixamos de crescer. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, nós não podemos viver em incredulidade, nós não podemos estar dentro da igreja todo domingo e vivermos numa mesmice de vida. É o que a sociedade chama de uma vida medíocre, né? uma vida mediana. Não, o Senhor tem mais para cada um de nós, o Senhor tem muito mais para mim e para você, Ele quer mais de mim e de você. Nós precisamos exercer a nossa fé. O Dr. Shedd diz assim no seu comentário sobre esses versículos, que eu chamei de grupo dos 9 e dos 3, né? Ele diz que esse texto ensina a necessidade do serviço suceder o culto. O que ele quer dizer com isso? Os discípulos andavam com Jesus, ouviam de Jesus, mas não exerciam os ensinamentos de Jesus. O domingo na vida da igreja é o ensino, mas é na segunda-feira que nós trabalhamos, é o serviço, o culto e o serviço, é o culto e o serviço. Nós recebemos aqui hoje para irmos lá fora anunciar o que aprendemos, levarmos Cristo, exercermos a nossa fé no Senhor. O que aprendemos nos cultos, o que aprendemos nos devocionais, o que aprendemos nos GCs, precisam ser colocados em prática nas nossas vidas. Precisamos exercer fé, precisamos exercer a nossa espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que resulte no meu relacionamento, no cumprimento da missão de Jesus Cristo para nós. Apenas a permanência no monte, sem tentar melhorar a vida dos outros nos vales, ou vice-versa, resultam na falta de poder. Não adianta eu ficar só na igreja, não adianta eu ficar só no ativismo, deve haver um equilíbrio que redunde na glória de Deus. Conhecer a Jesus e não viver para Jesus não significa muita coisa. Mateus 7, 20 e 21 diz, portanto, vós conhecereis quem? Conhecereis os discípulos de Cristo. Vós os conhecereis pelos frutos, pois nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A Júlia pregou aqui na ceia sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Domingo passado o André pregou sobre o que devemos fazer com essa notícia. Nós devemos anunciar através do nosso serviço ao Senhor. E agora, nós vamos ver que isso tudo será resultado. Irmos à glória junto com o Senhor será resultado do valor que nós damos à nossa proximidade com Ele. Quando nós tivermos a autoridade do Espírito Santo para verdadeiramente, com o entendimento, chamarmos Deus de Abba. Quando formos íntimos do Pai, ao ponto de chamá-lo de Abba, nós entenderemos e viveremos para a glória do Senhor. E daremos fruto para a glória dEle. E quando chegarmos lá no céu, Ele vai dizer, filhinho, enquanto nós estamos aqui, né, Abba, paizinho, Ele vai chegar lá e receber lá a Lívia e o Luca. Filhinhos, cadê o Léo? Ah, está vindo aqui, ó, Deus, está aqui, ó. Filhinhos, vinde benditos de meu Pai, para o junto do seu Senhor. É isso que nós esperamos. Por isso que a igreja precisa se juntar ao grupo dos 3 e vivermos e vermos a glória de Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse que é o próximo de mim. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e eu me manifestarei a Ele. O grupo era com 12. O grupo era de 12 discípulos. Mas somente 3 viram a glória de Deus.
o grupo era de 12, mas somente 3 viram a manifestação da glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos próximos de Cristo, com intencionalidade, com paixão, com amor e, se precisar, com desespero de estarmos próximos do Senhor. Se há alguém desesperado por Cristo aqui nesta manhã, coloque-se em pé e vamos buscar a presença do Senhor, porque nós temos tempo.